Este programa tem classificação indicativa livre. Todos os dias, jornais noticiam tragédias envolvendo bebida e direção. Atrás do volante, a inexperiência do jovem dá lugar à coragem, à ousadia. O resultado? As estatísticas não param de crescer. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, todos os anos, quase 1.300.000 pessoas morrem em acidentes de trânsito. Uma epidemia que já pode ser considerada problema de saúde pública. Só no ano passado, o Brasil gastou 145 milhões de reais na recuperação de vítimas de acidentes. Existe uma maneira de reduzir esses índices? O que o Estado e as famílias podem fazer? Eu sou Thaís Leonardi e o Em Tese de hoje está no ar. E quem participa com a gente é a Marina Cufa, mestre em psicologia pela UFPR, que estudou a percepção e o comportamento de risco dos jovens que bebem e dirigem. Marina, seja bem-vinda ao Em Tese de hoje. Marina, participaram da sua pesquisa 386 estudantes universitários de Curitiba. Qual o perfil desses jovens em relação ao consumo de álcool? Bem, o perfil principal, eu acho que mais importante que a gente encontrou, foram jovens que estão consumindo uma quantidade bem superior ao considerado saudável pela Organização Mundial da Saúde. E um dado bastante importante que a gente encontrou foi que o padrão de consumo entre homens e mulheres está bastante semelhante, o que antes não era encontrado. Antes as mulheres consumiam menos bebida alcoólica do que os homens. Então hoje isso já não existe mais, pelo menos entre os universitários que nós investigamos. É um padrão de consumo de abuso, que a gente chama, né, abuso de bebida alcoólica, e bastante semelhante ao padrão entre homens e mulheres. Esse abuso se refere a uma frequência de que intensidade? O abuso se refere ao seguinte, o número de doses consumidas por ocasião. Então, entre mulheres, até 4 doses por ocasião é considerado saudável, para homens até 5 doses. Então, nós encontramos uma média de 7 doses para mulheres e 9 doses para homens. Quase o dobro. Está bem acima do considerado saudável. E você percebeu que esse consumo de álcool é mais intenso em alguns cursos da graduação? Nós investigamos em grande parte cursos da saúde, então medicina era uma parte bastante razoável da nossa amostra e psicologia também. Existiam outros cursos, mas a maioria eram cursos da saúde. Então esse padrão ser um padrão de abuso, mesmo entre cursos de saúde, que supostamente são pessoas que têm uma formação mais esclarecida com relação aos efeitos do consumo abusivo de bebidas alcoólicas, é um dado bastante importante também. E o que leva esses jovens a beber? Bem, existem diversos fatores, né? Eu acho que o mais importante deles, que vem sendo mostrado em vários congressos acadêmicos, de medicina inclusive, é que o consumo é muito precoce, o início do consumo, né, entre a população brasileira. Então, hoje, 12 anos de idade, se inicia o consumo frequente de bebidas alcoólicas, mesmo entre mulheres. Então, quanto mais cedo se inicia o consumo, maior será o consumo depois na adolescência e na idade adulta, né? E os pais têm uma parcela de culpa nessa história, tendo em vista que muitas vezes o consumo começa em casa, o pai é que dá a bebida para o filho. Existem alguns estudos que mostram que os filhos seguem o modelo dos pais, e isso já é bem estabelecido na psicologia, então sempre também é mostrado isso em termos de consumo de bebidas alcoólicas, né? Então acho que não diria que é culpa dos pais, mas os pais têm uma grande influência com relação ao comportamento dos filhos. Existem outros fatores também que influenciam, como a pressão do grupo de jovens, que influenciam aquele que não bebe, sempre é aquele que vai ser motivo de piada, né? Tem também a mídia, as propagandas de bebida alcoólica, tem também o baixo preço, fácil acesso, então tudo isso também interfere para que os jovens bebam mais. Tá certo. Mas será que os jovens estão bebendo mais? Nossa equipe foi às ruas ouvir a opinião das pessoas sobre o assunto. Acompanhe. Você acha que o consumo de álcool entre os jovens está aumentando? Aumentou bastante. Eu tenho 2 filhos adolescentes e o consumo, a gente escuta o que eles conversam, a gente tenta sempre estar presente e os comentários são sempre recorrentes. Primeiro, acho que a imprudência do motorista, né? Segundo, o falso senso de segurança, ele se achar que pode beber um pouquinho e não vai ter problema. Sendo que o pouco que ele já beba já altera
a capacidade mental, física dele estar dirigindo. Então é o falso senso de segurança. Falta cumprir um pouquinho o que a lei determina, né? Tem muitos lugares que vendem bebidas alcoólicas que não poderiam e ainda para menores. Então acho que falta um pouco mais de rigor para cumprir a lei. Hoje os jovens, eles já têm um exemplo, às vezes em casa, né? Do álcool. Então, quando eles estão na adolescência de 13, 14 anos, eles já começam a tomar uma cerveja, a experimentar bebidas assim, e aí o vício vem mais tarde, quando chega nos 40, 50 anos, já são alcoólatras. Hoje o jovem, na verdade, ele não tem limite. Tudo para ele pode. Então, eles não têm limite. Então, eles não medem as consequências. Eles vão se arrepender depois do que já aconteceu. Aí, às vezes, muitas vezes é tarde, já tirou a vida das pessoas. E você já dirigiu depois de ter bebido? Já. Por quê? Porque eu precisava ir para casa. Mas eu me garanto dirigindo, com certeza. Como a gente viu, a opinião dos nossos entrevistados é unânime. Os jovens têm sim bebido mais, além disso têm bebido também ao dirigir. Quem se junta com a gente nessa conversa é o Tenente Ismael Veiga, porta-voz do BPTran. Tenente, é uma situação preocupante, né? Com certeza, bem dito pela Marina aqui, que esse consumo só aumenta, né? E a gente tem verificado principalmente ocorrências envolvendo mulheres, crescendo bastante. Então, as mulheres também estão entrando por esse caminho, bebendo e dirigindo. E cada vez mais esse índice tem aumentado, realmente. Por que isso tem acontecido, Tenente? A grande questão é a falta de consciência e o excesso de autoconfiança. O jovem ele tem isso muito presente, né? E principalmente essa geração de juventude de hoje, ela não respeita tanto a autoridade quanto as gerações passadas. Então ela tem essa dificuldade em respeitar a autoridade, em aceitar ordens, mesmo vindas dos seus pais ou da autoridade policial, e em razão disso ela tem esse excesso de confiança, como bem disse o jovem ali, ele acredita que ele se garante. Ele pode beber, ele pode acontecer com qualquer um, mas ele se garante. É essa postura que a gente verifica em todas as ocorrências que nós atendemos, a pessoa pensar que se garantia. Esse comportamento, eu me garanto, foi algo que vocês perceberam durante a pesquisa, Marina? Sim, foi algo que apareceu. Muitas vezes a gente percebeu que os jovens escreviam, a gente fez um questionário e eles escreviam assim, eu dirijo muito melhor quando estou bêbado porque eu dirijo com mais cuidado. Então é um tipo de comportamento assim, concordo plenamente com o Tenente, ele não é um comportamento dessa garantia que nunca vai acontecer comigo, não é só no trânsito. Então existem outros como comportamento sexual e outros contextos que vêm sendo estudados na psicologia, onde isso aparece muito forte. Então o jovem sempre acha que ele tem o poder sobre as coisas, que nada vai acontecer com ele, que é sempre com o outro e nunca comigo, né? Então isso é bastante frequente. Tá certo, Tenente. A Marina, na tese dela, aponta que o alcoolismo é responsável por 30% das ocorrências policiais e 75% dos acidentes fatais no trânsito. Isso, de alguma maneira, também acaba trazendo um prejuízo para o trabalho de vocês, tendo em vista que vocês têm que ficar atendendo essas ocorrências em vez de prestar um outro serviço à sociedade que poderia ser mais útil a todos nós? Com certeza. Não só o nosso trabalho, mas principalmente a sociedade em geral. Né? Então, essa questão envolvendo o trânsito, ela precisa ser cada vez mais trabalhada, a consciência do brasileiro, para que o serviço policial ele se foque em outras coisas mais importantes. Né? A gente tem um problema grave de segurança pública no Brasil e, por vezes, a gente, entre aspas, perde tempo atendendo uma ocorrência de trânsito. Às vezes por falta de consciência de um cidadão de bem, que não um criminoso, mas faltou a consciência dele e em razão disso nós precisamos ter esse tempo para atendê-lo. A gente já continua a nossa conversa, agora nós vamos ver uma reportagem especial que mostra que, além dos perigos de acidentes, o risco de desenvolver um vício também deve ser levado em consideração. 90% das pessoas que estão em tratamento no AA, os Alcoólicos Anônimos, começaram a beber ainda na juventude. O primeiro gole de bebida foi aos 12 anos. Aos 19, ela já tinha perdido completamente a confiança dos pais e amigos por causa da bebida. Foi aí que resolveu pedir ajuda aos Alcoólicos Anônimos. Então eu digo assim, eu não tive perda material, eu não tive batida de carro, né, algum acontecimento mais sério.
Mas eu digo que a ressaca moral, a emocional é muito pior, né, quando você atinge esse fundo de poço. Porque ninguém mais confia em você, nem você mesmo confia em você. Você se sente a pior pessoa do mundo porque você sabe que você está fazendo tudo errado, né? Então hoje, por exemplo, eu tento passar muito que o alcoolismo não é coisa de vagabundo, né? Coisa de pessoa, né, sacanagem. Né? O alcoolismo é uma doença, é uma coisa muito séria. E eu tenho certeza que quem passa por isso não está feliz. 10 anos depois da primeira vez que entrou no AA, a vida é outra. A jovem conseguiu vencer o vício, voltou a estudar e hoje é professora. Então, hoje eu vejo, né, como a coisa mudou, né, como o sentido da vida mudou. E eu me sinto útil. Eu sinto que as pessoas podem vir atrás de mim, podem pedir aquilo que precisarem, que eu vou disponibilizar o meu ombro amigo, aquilo que eu puder fazer, eu vou fazer. O problema é que exemplos como este são difíceis de se ver. Apenas 2 em cada 10 jovens que procuram os Alcoólicos Anônimos permanecem no tratamento por mais de 2 anos. A maioria abandona as reuniões por achar que é cedo demais para se preocupar em tratar a doença. Este homem, que hoje é um dos coordenadores do AA, também começou a beber na adolescência. Na vida adulta, o problema só aumentou. Então vocês vejam, lá em 95 eu já estava ferrado. A dívida era muito alta, mais de 40% do meu salário eu gastava só em bebida. Hoje, recuperado, ele deixa uma dica para quem pensa que é cedo demais para se preocupar com o vício. Para quem está chegando e não conhece a realidade da bebida, quando você tiver o primeiro apagamento, você bebeu demais e não sabe quem te levou para casa, como que foi que aconteceu, você não sabe quantas você tomou, quanto ficou devendo, quem que estava junto com você, quem te levou você para casa, procure ajuda, que é cedo, é a hora. A lei seca intensificou a punição sobre motoristas flagrados dirigindo alcoolizados. Desde 2008, quem é pego excedendo o limite de 0,2 grama de álcool por litro de sangue paga a multa de R$ 957, perde a carteira de motorista por 1 ano e tem o carro apreendido. Já quem se envolve em um acidente com morte, via de regra, é julgado por crime de trânsito. Mas já existem alguns casos em que as pessoas podem responder por dolo eventual quando não há intenção de matar, mas o motorista assume o risco de dirigir embriagado. Pois é, e agora um anteprojeto de lei encaminhado ao Senado por uma comissão prevê alterações nessas punições. Mas para alguns juristas o problema é que essas alterações deixariam as punições ainda mais brandas. Acompanhe. Eu fico um pouco preocupado porque criaram uma figura da culpa gravíssima. Ou seja, estabeleceram que considera-se culpa gravíssima quando a gente age com excepcional temeridade. O que é essa excepcional temeridade? Não há definição. Vai para o intérprete. Mas uma coisa é certa. Retira do juiz a possibilidade de considerar dolo eventual. Eu creio que esta reforma que está aí, no anteprojeto do Código Penal entregue ao Senado, comissão constituída pelo Senado, premia a embriaguez ou o uso de drogas ao volante, torna mais branda a situação do que é atualmente, e isto vai estimular a violência e as mortes no trânsito. Esse anteprojeto não iria na via contrária do que a gente imagina, tendo em vista que um dos fatores para se reduzir esses índices seria intensificar ainda mais as punições? Veja, a missão constitucional nossa do Batalhão de Trânsito, da Polícia Militar, é cumprir e fazer cumprir a lei, né? Esse campo eu deixaria para os juristas discutirem. O que nós percebemos na segurança pública, traçando um paralelo, é que intensificar as punições não necessariamente resulta em queda dos índices de violência, mas principalmente a certeza da punição. A punição pode não ser tão grave, mas que o indivíduo tenha a certeza da punição. Traçando novamente esse paralelo em relação ao trânsito, o importante é que a sociedade tivesse essa consciência e que a fiscalização seja cada vez mais constante. E isso com o apoio da própria sociedade. O que nós percebemos? Que a sociedade hoje ela acaba por proteger aquele que está embriagado.
por meio de sites, identificando onde estão as blitz. Isso é inaceitável e nós precisamos trabalhar com parceria com a sociedade. Tá certo, Tenente. Muito obrigada pela sua participação no Em Tese. Obrigado. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta a gente discute qual a responsabilidade dos pais e como a psicologia pode ajudar a diminuir as mortes no trânsito. A gente volta já já. O Em Tese está de volta e hoje a gente fala de jovens, bebida e direção. Quem se junta a nós nessa conversa agora é o diretor de Educação no Trânsito da Secretaria de Trânsito de Curitiba, Celso Mariano. Seja bem-vindo, Celso. Obrigado, Thaís. Marina. Celso, estudos da ONU apontam que o Brasil ocupa terceiro lugar na América Latina em consumo de álcool por adolescentes. É um dado preocupante, né? É apavorante, né? O problema do álcool transcende todas essas esferas que estamos discutindo, né? A questão do trânsito, a questão da violência nas ruas, a questão da violência nos ambientes escolares, isso é um absurdo, mas a tese da Marina e o trabalho que ela fez mostra que mesmo em áreas, né, que estão estudando essa questão da fisiologia, a importância da saúde, há um consumo exagerado. Eu me permito pensar que nós temos uma série de falhas que levam a isso. E elas vêm desde a influência da família, que é, afinal de contas, a primeira escola, a primeira grande referência. E do ponto de vista da psicologia, é o modelo, né, que será seguido por toda a vida. Justamente isso. O álcool é considerado uma droga socialmente aceita. De que maneira que os pais podem ajudar seus filhos a estabelecer os limites de consumo? Olha, eu entendo que, partindo do que a gente pesquisou e do que a gente perguntou para os jovens, um dos pontos que pareceu bastante interessante foi que aqueles jovens que percebem que existe uma chance de ser punido pelos pais, eles bebem menos e eles bebem e dirigem menos. Então, se existe uma punição dos pais, já é mais um obstáculo para que aquele comportamento seja bem sucedido. Então, que ele beba, dirige, chegue em casa e nada vai acontecer com ele, que é o que acontece na maioria das vezes. Então, se os pais já dão uma bronca, ou tiram o carro, ou não vai mais sair, colocam algum tipo de castigo, acaba que esse comportamento acontece com menor frequência. Tá certo, a gente já continua a nossa discussão. E agora a gente vai ver o nosso giro de pesquisas pelo mundo. O que será que está sendo pesquisado de interessante por aí? Acompanhe. Você sabia que mau humor é contagiante? Foi isso que descobriram pesquisadores norte-americanos. Um estudo feito com 150 casais determinou que os sentimentos de um dos parceiros influenciam o outro. Eles verificaram ainda que os homens se afetam mais com o estresse ou mau humor das esposas do que o contrário. Um estudo feito na Suécia mostrou que é possível determinar a idade das pessoas pelo cheiro, mas os cientistas ainda não descobriram por que o odor das pessoas mudam de acordo com a idade. Café pode combater o câncer de pele. A descoberta foi feita por pesquisadores de Harvard. Eles constataram que mulheres que beberam mais de 3 xícaras de café por dia apresentaram 21% menos chances de desenvolver a doença. Em homens, a redução de risco foi de 10%. Celso, de acordo com dados do Mapa da Violência de 2011, Curitiba é a 9ª capital brasileira em óbitos por acidente de trânsito. O que é que o poder público tem feito para reduzir esses índices? Bom, a Secretaria Municipal de Trânsito de Curitiba, CETRAN, está engajada de corpo e alma num programa internacional que emana da ONU e que foi desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde justamente para combater a violência no trânsito. Esse programa chama-se, no mundo inteiro, RS10, Road Safety 10, e reúne os 10 países que juntos detêm 50% da violência do trânsito no planeta. O Brasil está na 5ª posição nessa lista. Nada lisonjeiro. A versão brasileira desse programa chama-se Vida no Trânsito. E o que está sendo desenvolvido no Vida no Trânsito,
que no Brasil está sob os cuidados da OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde, e o Ministério da Saúde, é levar um conjunto de metodologias que permita tanto o tratamento da ocorrência dos acidentes de forma mais prática, mais inteligente, unindo órgãos como é o caso, por exemplo, do BPTran, do Tenente Veiga, que participou aqui no bloco anterior desse programa, da CETRAN, do DETRAN, do DR, para que a gente entenda melhor o fenômeno da violência no trânsito e possa, então, ter ações que façam com que ela diminua. O interessante, e a propósito do tema desse programa, é a importância do fator álcool nos acidentes. Essa metodologia do Vida no Trânsito pede que todas as cidades participantes tratem de 2 temas prioritários: velocidade inadequada e a associação de álcool com o trânsito, especialmente de álcool com o volante. Os 2 próximos temas da lista são a medição obtida em cada uma das cidades. Curitiba apareceu motocicletas e pedestres. Então, desses temas todos, nós temos, em primeiro lugar, velocidade e álcool. E ambas estão no primeiro lugar porque nós não temos uma medição muito clara, faltam pesquisas como essa que a universidade está contribuindo através aí da Marina, para nós entendermos até que ponto o álcool realmente está influenciando, participando ou gerando. A gente sabe, por definição, até pelos padrões internacionais, que participa muito e é um dos fatores mais importantes. Celso, na prática, o que é que poderia ser feito a mais do que é feito hoje? Na prática, nós precisaríamos, como o Tenente Veiga mencionou no outro bloco, conseguir mudar a percepção das pessoas. O segredo todo de você ter um comportamento adequado, principalmente quando você tem que mudar, porque se ele já está adequado, ok, né, vamos preservar, mas quando você tem que provocar a mudança de comportamento, você tem 2 grandes ferramentas. Ou é pelo caminho da restrição, da coerção, ou seja, pela fiscalização, daí por impor o medo da multa, da punição, de perder o direito de dirigir, de ir parar na cadeia, a pessoa faz um comportamento, passa a adotar um comportamento mais adequado. É bom, funciona, necessário, indispensável, mas não resolve todos os problemas. A outra grande ferramenta, e é essa que nós estamos tentando estimular bastante o seu uso na CETRAN, e enfim, o mundo inteiro se preocupa com isso, é a educação. Porque se você aprendeu, quer dizer que você assimilou. E você construiu um conceito que é teu, não é ninguém que está te cobrando. Então não é por medo do castigo do pai, do professor ou da autoridade, é porque eu decidi que isso é melhor para mim. Então o caminho da educação é a grande bandeira, o grande esforço que está sendo feito para que a gente consiga melhorar de fato. Nesse sentido, levar essa política para dentro das salas de aula pode ajudar? Pode, deve e é uma das ações. Nós estamos atuando especificamente o Vida no Trânsito de Curitiba com várias frentes ao mesmo tempo, mas a principal delas é chegar nos líderes comunitários e através dos líderes comunitários, no caso de Curitiba, como a cidade está dividida em 9 regionais, que são como se fossem subprefeituras, nessa subprefeitura a sociedade civil organizada já está presente. São associações de bairros, até clubes de futebol, igrejas, escolas, nós vamos até os líderes comunitários e eles se tornam multiplicadores da ideia, porque nós precisamos fazer com que chegue no cidadão. Porque uma das coisas, por exemplo, no álcool, acho que vou conseguir consolidar a ideia principal, e o álcool tem muito a ver com o trânsito nesse sentido da violência, não é só o condutor. Um condutor alcoolizado, com certeza, a probabilidade de um acidente acontecer e de ser um acidente grave é altíssima, está aí os índices que não mentem. Mas, muitas vezes, um pedestre alcoolizado pode ser o fator que desencadeou um acidente. Quer dizer, para não atropelar o pedestre bêbado, desviou, bateu no outro carro e assim por diante. A gente também vê muito. Então, o problema do álcool, ele, mesmo olhando uma área específica como o trânsito, ele extrapola essa leitura do indivíduo. É um problema da sociedade que tem que ser resolvida no nível individual. A ONU proclamou a década de 2011 até 2020 como década de ações para a segurança no trânsito, em que o principal objetivo seria desenvolver ações de segurança pública para reduzir, pelo menos pela metade, os índices que a gente tem hoje. Marina, de que maneira esse estudo e também a psicologia podem contribuir para a redução desses índices? Veja, Thaís, eu acho que a psicologia tem muito a contribuir na medida em que o nosso objeto de estudo de uma psicologia como um todo é o comportamento humano. Então, em outros países onde existem políticas extremamente efetivas e que os índices de acidentes são muito baixos, a psicologia trabalha na pesquisa que precede qualquer ação que vá
tentar buscar diminuir esse número de acidentes. Então, eu acho que se a gente souber exatamente aonde focar a nossa educação, aonde focar a fiscalização, eu entendo que é mais fácil do que a gente tentar tirar de uma forma não específica. Eu acredito que também é culpa da academia, da universidade, por a gente não divulgar o que a gente produz. Então, acho que é extremamente necessário programas como esse e que a gente divulgue o que a gente produz na academia, para que as pessoas saibam, para que os órgãos saibam o que a gente produz e o que a gente tem a dizer, especialmente em psicologia, com relação a comportamentos, em especial no trânsito, que é a minha área, né? Então, acho que é extremamente importante que a gente divulgue para que alguma coisa seja feita com esses dados, né? Tá certo. Muito obrigada pela participação de vocês no Em Tese de hoje. Esse é um assunto que, com certeza, gera muita polêmica, muito debate, né? E a gente espera poder ter contribuído um pouco para a formação e opinião das pessoas em casa também. Marina, Celso, muito obrigada mais uma vez. Obrigado a vocês. O Em Tese de hoje fica por aqui, mas você pode rever esse e outros programas no nosso site. Participe, mande suas dicas e sugestões para o e-mail emtese@ufpr.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!